Aquele movimento inaugurado ali, principalmente pelo Oliveira Viana, que era a eugenia e o eugenismo. A eugenia é uma teoria racialista, uma pseudociência na época que criou o racismo. Então o futebol ele é o primeiro instrumento que é utilizado no Brasil para você tentar descrever a identidade nacional. Bom, primeiro cumprimentar a iniciativa da Grabois. A gente está em tempo de Copa do Mundo. Copa do Mundo é sempre um evento que mobiliza aí os corações e mentes e atenções praticamente do planeta, né? O futebol é a modalidade, depois dos Jogos Olímpicos, que mais mobiliza a gente pelo planeta, que mobiliza recursos, mobiliza... Isso é um fenômeno, torna o futebol o maior fenômeno cultural da modernidade tardia, podemos dizer assim, chamar. A partir ali da Revolução Industrial na Inglaterra, o futebol se populariza na Inglaterra a partir da sua regulamentação, que enxergou o futebol como um instrumento de pacificação e de, vamos dizer assim, um braço auxiliar do processo civilizacional ou civilizatório dos ingleses. Está no bojo da Revolução Industrial, né? Tem tem historiadores que tentam associar o futebol moderno a práticas de futebol medieval, da antiguidade, mas que são coisas distintas. Primeiro que a gente tem que separar as práticas que remetem ao futebol na antiguidade eram práticas que tinham um caráter ritualístico. Ele não tinha esse caráter de esporte, né, esportivizado, como a gente conhece hoje. O que marca a criação do futebol na Inglaterra, é o controle da violência, né? A Inglaterra utilizou o futebol como um instrumento numa sociedade que foi marcada por violências extremas, né? A Inglaterra sofreu um processo de pacificação que durou um tempo razoável, e o futebol foi utilizado, especialmente pela Rainha Vitória, a chamada Era Vitoriana, como forma de pacificação inglesa. Nesse bojo ocorreu a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, que é do motor a vapor, né? E os ingleses, o Império Inglês, né? O imperialismo inglês, ele naturalmente vai ocupando ali a Europa inicialmente, construção de ferrovias, expandindo a Revolução Industrial, e o futebol vai junto. Então o futebol está extremamente ligado à Revolução Industrial, à expansão do domínio do Império Inglês pelo mundo. Vale sempre lembrar que o Império Inglês é o maior império da história da humanidade, e eles levaram junto com eles a questão do esporte que eles inventaram, né? Eles criaram o Football Association, e eles levaram isso para o mundo todo. A Europa toda foi tomada, a Alemanha foi o último país que se unificou e foi o último país a nacionalizar o futebol. Ele se expandiu por toda a Europa, atravessou o Atlântico e chegou nas Américas, especialmente na América do Sul. Chegou na Argentina, no Uruguai, no Chile, antes de chegar ao Brasil. O Brasil ele é tardio em relação aos nossos vizinhos, Argentina, Uruguai e Chile particularmente. O futebol se desenvolve aqui no final do século XIX efetivamente. Aí é dado ao Charles Miller esse crédito, né, que era um filho de ingleses, de ter trazido o futebol para São Paulo, ter criado o São Paulo Athletic Club e ter ajudado a desenvolver o futebol em São Paulo. O futebol, no início do século XX no Brasil, era uma modalidade esportiva praticada pela elite, por uma classe, filhos das classes dominantes, que queriam reproduzir um modo de vida aristocrático inglês. O movimento esportivo na Europa era moda. Esses filhos dos cafeicultores, dos ex-escravocratas voltam para o Brasil, né? E querem reproduzir isso de uma forma distorcida, a gente pode dizer isso, porque o futebol na Inglaterra, ali no que eles chamam de Reino Unido, né, sempre foi marcado como uma prática popular, uma prática dos trabalhadores. As classes trabalhadoras, elas praticam o futebol, né? E a Revolução Industrial, inclusive, por conta da exploração da mão de obra, por conta da exploração que marcou o início da Revolução Industrial, os trabalhadores simplesmente abandonavam a produção para ir jogar futebol ou assistir jogos.
né? E isso fez com que ali os patrões, o Estado resolvesse então imediatamente encontrar uma solução, que foi a profissionalização do futebol na Inglaterra. Então o futebol foi profissionalizado na Inglaterra justamente para impedir que os trabalhadores pudessem abandonar a produção para ir jogar ou assistir uma partida de futebol. Então o futebol na Inglaterra, e o Hobsbawm, ele descreve isso de forma muito alegórica, né? Ele consegue descrever isso historicamente, e especialmente naquele livro A Invenção das Tradições, onde ele coloca o futebol como uma invenção criada no final do século XIX e durante o século XX, a invenção, a tradição do futebol. E no Brasil, ele se desenvolve de forma tardia e ele vai ganhar, de fato, vai se tornar popular a partir do título brasileiro em 1919, que é o primeiro título internacional, né? Que o Brasil é campeão sul-americano contra o Uruguai, jogando a final no Rio de Janeiro, no Estádio das Laranjeiras, em 19. O Brasil se sagra campeão, é o primeiro título que o Brasil ganha, porque até então o futebol sul-americano era dominado pelos argentinos e uruguaios. E a gente ganhando esse título e projetando um primeiro ídolo, que é o Arthur Friedenreich, ele Tigre, como também ficou conhecido. O pessoal chama inclusive como o ídolo do papel, porque até 19 nós não tínhamos rádio, sequer televisão, a gente tinha jornal. A partir dali, de 1919 em diante, o futebol ele ganha uma outra significação no Brasil. Ele começa a se popularizar. A gente vai ter um episódio no Rio de Janeiro que é o título carioca do Vasco da Gama, com uma equipe formada por negros, coisa que era proibida nos outros clubes, trabalhadores, né, e operários. Ali os portugueses, que eram os criadores do Vasco da Gama, fizeram um clube campeão com essa, vamos dizer assim, com essa configuração, com negros, mulatos, né, com trabalhadores no seu elenco. E aquilo chocou o Rio de Janeiro e tentaram impedir que o Vasco da Gama continuasse jogando o Campeonato Carioca. E o futebol no Brasil ele se tornou incontrolável pelas elites. Ele foi sendo arrancado literalmente das mãos dessa elite que queria transformar o futebol num esporte confinado em muros, em clubes sociais, particulares, privados, sem a presença do povo, dos trabalhadores, dos negros, dos mestiços, dos pobres, enfim, eles não queriam essa presença no futebol. E isso obrigou, inclusive, clubes como o São Paulo Athletic Club, o Paulistano, Ipiranga, o antigo Germânia, a fecharem o futebol aqui em São Paulo, e também o contrário no Rio de Janeiro, né, que os outros clubes foram abrindo o futebol no Rio de Janeiro, como o Vasco, como o próprio Vasco da Gama, que não nasceu como um clube de futebol, era um clube de regatas, até hoje carrega no nome, o clube de regatas do Flamengo, do Botafogo, né, que eram clubes de regatas e foram abrindo o futebol. Tamanha era o movimento que ele se tornou no Brasil, que é um movimento popular, né? Ele foi arrancado literalmente das mãos dessas classes dominantes brasileiras e foi se popularizando. A partir de 1920, aí na década de 30, isso se acentua com a Revolução, com a ascensão do Getúlio Vargas, com o fim da política do café com leite. O Getúlio Vargas percebeu também esse poder de mobilização que o futebol tinha, né? E começou também a utilizar o próprio Estádio de São Januário, foi o primeiro a começar a fazer comícios, por exemplo, o anúncio da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, foi feito no Estádio de São Januário. O Estádio de São Januário passou a ser um local de grandes comícios, né, de grandes manifestações populares, e a partir daí você tem uma popularização do futebol cada vez mais acentuada no Brasil, né? Ele é arrancado, ele é abraçado pelo povo, e as várzeas aqui em São Paulo especialmente, e pelo fato do futebol não precisar de muitos instrumentos para ser jogado, basta um espaço vazio, duas pedras, qualquer coisa que possa ser transformada em bola, tripa, resto de borracha, enfim, e ali você já tem um jogo de futebol. E assim foi o futebol aqui em São Paulo especialmente, também no Rio de Janeiro, em outras capitais, foi se popularizando pelas mãos do povo, porque era um passatempo, e a ascensão dos clubes vai dando também, vai reforçando esse desejo popular de ver futebol, de jogar futebol, de assistir. E o Brasil, ele foi muito pródigo nesse aspecto, porque
o povo foi abraçando o futebol e foi praticando cada vez mais ele nesses espaços vazios, nos campos de várzea, nas praias, né, nas ruas. E isso foi naturalmente formando jogadores, formando pessoas querendo jogar futebol. E os clubes foram, nesse bojo também, foram se desenvolvendo, foram crescendo. A década de 30 ela é muito importante, porque a primeira Copa do Mundo é em 1930, né? A próxima Copa do Mundo, daqui a 4 anos, vai celebrar 100 anos da primeira Copa do Mundo, que foi realizada em 1930 no Uruguai. E a partir de 33 especificamente, com a ascensão do Vargas e vamos dizer assim, a criação efetiva do Estado brasileiro, a criação da gestão do Estado sobre os fenômenos sociais, as leis trabalhistas, a questão da educação, que estava em voga também. A primeira universidade nasce em 34, que é a Universidade de São Paulo, já sob a legislação do governo do Vargas, né, com tripé ensino, pesquisa e extensão, aqui é a Universidade de São Paulo. A partir de 1934, em 33 a gente tem a profissionalização do futebol. Em 38 ocorre a terceira Copa do Mundo, que foi na França. A Copa de 38 na França, ela foi importante. Foi o primeiro grande participação brasileira em Copa do Mundo, né, foi em 38. Nós fizemos o artilheiro da Copa, que foi o Leônidas da Silva, que depois recebeu o apelido de Diamante Negro. Os franceses chamavam ele de Homem Borracha, por conta da bicicleta. Acreditam a ele, inclusive, a invenção da bicicleta, né? Em 38 o Brasil fica em terceiro lugar na Copa. Revela o Leônidas da Silva, e isso chama a atenção no Brasil. Gilberto Freire escreve um artigo no Diário de Pernambuco chamado Futebol Mulato. Nós, naquela época, é importante ressaltar isso, havia aquele movimento inaugurado ali, principalmente pelo Oliveira Viana, que era a eugenia e o eugenismo. A eugenia é uma teoria racialista, uma pseudociência na época que criou o racismo. Há uma tentativa de um setor da intelectualidade brasileira, ali nos anos 30 particularmente, em fugir dessas teorias racialistas, especialmente formuladas pelo Oliveira Viana. O Gilberto Freire é um desses, que vem dos Estados Unidos e traz aquela ideia do multiculturalismo. E ele escreve aí esse artigo no diário, que foi publicado inicialmente no Diário de Pernambuco, chamado Futebol Mulato, onde ele enaltece a mistura, o mulatismo, né? Coloca o Leônidas, ele tenta fazer essa alusão que está na obra dele, Casagrande em Senzala, Sobrados e Mucambos. Ele sempre ressalta essa questão do multiculturalismo, né? O Gilberto Freire. E ele dá pistas, então, e o futebol pode se tornar, naquela luta ou naquele movimento que os intelectuais fizeram na década de 30, ou na década de 20 e 30, de construir ou de definir a identidade nacional, né? Então o futebol ele é o primeiro instrumento que é utilizado no Brasil para você tentar descrever a identidade nacional. E quem dá essas pistas é o Gilberto Freire, com esse artigo Futebol Mulato, em 1938. Vamos dizer assim, naquela euforia que o desempenho brasileiro na Copa de 38 na França causou no Brasil. Após a Copa, a invasão da Polônia pela Alemanha, a Alemanha já nazista, em 36, os Jogos Olímpicos de 36 são conhecidos como Jogos do Nazismo. A Alemanha, em 39, invade a Polônia e é deflagrada a Segunda Grande Guerra Mundial. A década de 40, nós não temos Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo não acontece, deveria ter acontecido em 42 e 46, não acontece. A guerra acaba em 45, a Europa toda destruída, bombardeada, muita morte, muita miséria, a Europa precisa ser reconstruída, e resolvem então fazer a Copa em 50. 1950, então, vai ter uma Copa do Mundo, não pode ser sediada na Europa. Havia uma expectativa da Argentina em ser a sede da Copa de 50, porque ela tinha sido a vice-campeã em 30 contra o Uruguai, na final contra o Uruguai. Não jogou a Copa de 34 e 38 em boicote, porque os europeus não vieram para o Uruguai em 30,
e os ingleses, por exemplo, não vieram porque alegavam que não fazia sentido, eles eram bicampeões mundiais, eles eram campeões olímpicos, e achavam que o futebol que eles praticavam era melhor do que o futebol que a Copa do Mundo poderia exibir. E a Argentina achava que então poderia sediar a Copa de 50. Só que o Brasil constituiu uma diplomacia altamente competente, né, a partir do Instituto Rio Branco. O Itamaraty conseguiu se articular nas suas viagens e conseguiu trazer a Copa do Mundo de 50 para o Brasil. Como o Brasil trouxe a Copa do Mundo de 50 para cá, conseguiu trazer com articulações políticas, né, e defesas aqui, especialmente de jornalistas como Mário Filho, Zé Lins do Rego, o próprio Nelson Rodrigues, Tomás Mazzoni em São Paulo, que defendiam a realização da Copa do Mundo aqui no Brasil, conseguiram trazer, e aí começa um movimento de preparação da Copa de 50. A Argentina boicotou a Copa de 50, não veio em represália, talvez aí tenha nascido a rivalidade entre Brasil e Argentina no futebol de forma mais cristalizada, a partir da Copa de 50. A Copa de 50 foi um movimento aqui impressionante, porque, por exemplo, o Maracanã foi construído em 2 anos, 2 anos se construiu o Maracanã para sediar a final da Copa do Mundo. Há também indícios de muita corrupção na construção do estádio do Maracanã. Há muitos debates em torno da construção do Maracanã. Vale lembrar que o Rio de Janeiro era a capital federal na época, e aquela coisa de Brasil grande, do Brasil para o mundo, aí constrói o maior estádio do mundo, que é o estádio do Maracanã. Bom, o desfecho da Copa do Mundo de 50 a gente já conhece, que é o famoso Maracanaço. Perdemos a final da Copa para o Uruguai, no Rio de Janeiro. Aquilo teve um efeito do que se esperava contrário. O próprio Nelson Rodrigues aí cunhou o termo vira-latas, né? O vira-latismo, a gente não conseguia ganhar nada, tal, não sei o quê. E o Barbosa, o racismo saltou aos olhos ali mais uma vez. O Barbosa acabou sendo responsabilizado pelo fracasso, pagou o preço durante toda a sua vida, morreu com essa pecha de ter sido responsável pelo fracasso brasileiro em 1950 no Maracanaço. O Brasil, então, ficou ali naquele período de 50 com uma geração de grandes jogadores, né? Ademir de Menezes, Zizinho, grandes jogadores que não conseguiram ser campeões do mundo e caíram. O próprio Barbosa, o Vasco da Gama havia sido campeão sul-americano e o Barbosa era considerado o melhor goleiro brasileiro. Ele foi amaldiçoado depois da Copa de 50. A Copa de 54, na Suíça, o famoso milagre de Berna, como chamam os alemães, que conseguiram derrotar a seleção da Hungria na final, e o Brasil acabou sendo desclassificado no jogo também, que acabou em pancadaria contra a Hungria, e acabou sendo campeão depois na Copa seguinte, em 1958, na Suécia. Essa Copa do Mundo da Suécia em 58, ela é um divisor de águas no futebol mundial, e a gente não dá muita atenção para isso. O jornalista José Asbeg, ele fez um documentário chamado 1958, o ano em que o mundo descobriu o Brasil, quando em 2008 nós celebramos 50 anos da conquista desse primeiro título mundial em 58. O Brasil foi campeão em 58 na Europa, e a Europa ficou abalada ainda pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial, que foi uma Segunda Guerra que foi deflagrada muito em função do racismo, da eugenia, que se materializou na forma do fascismo e do nazismo, né? Aquela coisa da superioridade da raça ariana, não sei o quê, perseguição aos judeus, aos ciganos, aos negros, né? A tudo aquilo que a gente sabe que foi o nazismo e o fascismo na Europa. A Europa muito assustada com aquilo, quando vem que uma seleção formada por negros, mestiços e brancos se sagra campeã do mundo em 58 na Suécia, aquilo impactou o mundo de tal maneira que a FIFA expulsou a Confederação Sul-Africana de Futebol, que já vivia sob o regime do apartheid na África do Sul. Eles expulsaram a Confederação Sul-Africana e dizendo o seguinte: não cabe isso. Vocês viram a seleção do Brasil, que além de tudo revelou o maior jogador de todos os tempos da história, que foi o Pelé, um negro, com 17 anos. Aquilo assombrou a Europa, porque era uma equipe que falou, é isso. Havia, inclusive, o Jorge Malter, ele sempre falava isso, que a única saída para destruir o racismo e o fascismo no mundo seria abrasileirar
o mundo, né? E as seleções, se a gente olhar hoje na atualidade, quem poderia imaginar que você veria negros e árabes, por exemplo, jogando na seleção alemã de futebol? Então, o título do Brasil em 1958, na verdade, ele é um divisor de águas nessa questão da luta contra o racismo, e ele é um divisor de águas e que chama atenção porque você tinha um discurso de que os negros eram inferiores, né? Esse discurso, inclusive, ele foi desconstruído pela Unesco no pós-guerra, na década de 50, quando a Unesco convocou diversos intelectuais, entre eles o Claude Lévi-Strauss, para desconstruir a pseudociência, a eugenia, e tem uma publicação muito importante que é feita por esses intelectuais que foram chamados, que desconstrói, porque aquela tentativa de hierarquizar a raça humana. Então, o futebol ele serviu muito como um balizador, e a seleção brasileira de 1958 ela foi muito importante porque ela deu essa mostra para o mundo de que isso era uma falácia e de que isso era uma mentira. Você querer hierarquizar e de que os negros, no caso, eram inferiores, né? Como era um discurso que se praticava no Brasil, que os negros não conseguiam controlar as emoções, não conseguiam, nesses momentos de pressão, que era fruto daquele fracasso de 1950. O Brasil foi bicampeão em 62, no Chile, né? E tricampeão em 70 com aquele esquadrão extraordinário.